Rei da Colina. O Rei das Colinas ele é tecnicamente um jogo infantil. King of the Hill. King of the Hill, ele é um jogo infantil. Ele é um misto de esconde-esconde, pique bandeirinha e Tower Defense, de certa maneira. A ideia dele aqui é ser um jogo criado por Halflings, que é muito tradicional entre adolescentes Halflings, mas que pode ser praticado por basicamente qualquer tipo de qualquer espécie, né? Mas a ideia é de que nos cenários ele seja um esporte muito famoso nas cidades que tenham muitos Halflings ou colônias grandes de Halflings, que tenham até campeonatos regulares. E esses campeonatos, inclusive, eles são rotineiramente visitados por olheiros de guildas de ladrões. Por quê? Qual que é a grande ideia? É que você estabelece 2 times do mesmo tamanho, são 11 pessoas, e cada time tem um príncipe, 2 protetores, 5 agentes e 2 guardiões. E aí tem um jogador que fica na reserva. Qual que é a ideia? Você pega uma área grande, que pode ser, sei lá, 1 quilômetro quadrado se você quiser, ou menor e tal. E você estabelece 2 lados opostos, 2 extremos são os morros, que podem ser morros reais ou morros fictícios. Tipo assim, essa posição aqui é onde é o nosso morro. É uma coisa meio que de conquista, captura de bandeira e tal. E aí você finca as 2 bandeiras, uma em cada lado. Pá, colocou lá um de cada lado. Como é que ganha? O seu time precisa que o seu príncipe, em determinado momento, esteja em um dos 2 marcos de bandeira com as 2 bandeiras em mãos. Não pode ser outro jogador, tem que ser o príncipe, e ele tem que estar em qualquer lugar, pode estar em um lugar ou no outro, mas ele tem que estar com as 2 bandeiras. A do time dele e a do outro time em mãos. Certo? Esse é o princípio. Qual que é o grande problema? Como é um jogo medieval, ele não tem fair play. Então você tem a seguinte regra. Você tem 2 protetores, que são os protetores dos príncipes, e você tem 2 guardiões, que são os guardiões das bandeiras. Estes jogadores são autorizados a usar porretes e boleadeiras. Eles podem usar porretes e boleadeiras para fazer a sua função. Então, se o príncipe tá vindo e eu sou o guardião do negócio, se ele tiver sem protetor, eu posso moer ele na porrada. Eu posso derrubar ele na porrada. Fico à vontade. E é para isso que existe o reserva. É que o reserva entra no lugar de qualquer jogador que fique inconsciente no meio da partida. Morrer. Então, em tese não pode morrer. Né? Quando o pessoal joga é só tipo, apagou o maluco aqui. Para o jogo, para tudo. O cara vai lá e substitui o que tá apagado, volta lá pra onde ele tava, o maluco tá inconsciente vai. Se por acaso continuar apagando gente, não tem reserva. Então azar o seu. Só que os protetores só podem bater nos guardiões. Os guardiões podem bater em qualquer um. Certo? Então, os protetores só podem bater nos guardiões, eles só podem proteger o príncipe. Então, eles só tem que impedir o outro guardião de bater no príncipe. E o que é o plot twist do negócio? Por isso que os olheiros de guildas de ladrões ficam atentos. É que os agentes, são 5 agentes por time, na hora que começa a partida, eles recebem uma bandeirinha lá, um papelzinho qualquer de afiliação. E sempre um dos agentes é um agente duplo. Então, você começa a partida, você recebe um papelzinho que te fala se você é do seu time ou se é do time adversário. Mas só você é. Só você sabe. O outro time, se você for do outro time, o outro time não sabe que você é. Então, você tem essa liberdade de jogar fingindo e pega a bandeira e não sei o que, e do nada você sai correndo. Então, ele é um misto, por quê? Porque o príncipe, normalmente, ele não vai querer ir pro confronto, ele vai tentar fazer um negócio de esconderijo, a gente tá falando de uma área grande. Então isso é tipo paintball, assim, você joga num lugar que tenha... Você pode jogar dentro da cidade, que tem muito prédio, pro cara esconder e pular, e pula telhado, pula prédio, ou então você joga na floresta, que tem árvore, lugar pra esconder e tal. Então ele tem um misto de bandeirinha, ele tem ali um misto de esconde-esconde, ele tem um misto de pega-pega, e ele tem um misto de porradaria de trocação franca sem perder a amizade. Então, essa é a divisão. E você tem ali as distribuições. Essa é a grande ideia do jogo. Dentro do sistema, você vai usar as mecânicas tradicionais. Então você tem os testes de percepção. É um jogo que utiliza basicamente teste de perícia, que é percepção, que é esconderijo, a furtividade, corrida. E aí você vai ter que saber, se você for narrar uma sessão que envolva isso, você tem que saber narrar bem como é que funciona a perseguição dentro do sistema, né? O cara movimento. É sempre complexo. Pode ser sempre complexo, enfim. Então, ele é um misto, ele é uma brincadeira infantil, um pouquinho mais violenta, e que é muito utilizada. Por isso que eu falo, os olheiros de guilda de ladrões, eles assistem as partidas dos campeonatos para ter uma noção de,
moleque aqui, ó, consegue bater, joga como protetor, consegue fugir, o príncipe é bom, o cara conseguiu pegar a bandeira e voltar. Já matou O agente 3 ninguém na sacou, última temporada. O agente aqui, ninguém sacou que o maluco era agente duplo, ou seja, a gente pode projetar esse cara aqui pra nossa função. Essa é a ideia. Ele chama Rei das Colinas. Na verdade, é Rei das Colinas, não é Rei da Colina. É Rei das Colinas porque ele ganha se ele se torna. Ele tem as duas bandeiras, ele é o Rei das duas colinas, não só da dele. Se fosse um tempo atrás, podia ser o Rei do Colinos, Poderia também. com os dentes brancos. Bacana esses jogos assim, porque são jogos de sociedade, né? A população se envolve. Justa é mais para riquinho. E esses jogos mais elaborados precisam de equipamentos e tudo mais, geralmente impossibilita, inviabiliza por conta da questão do custo para você manter. Agora esse aí você precisa de um pedaço de pau, um pedaço de pano e um monte de gente disposto a apanhar e bater. Que é o que você tem rotineiramente quando você tem um monte de criança, né? É muito fácil. bom que sai gente chorando e tudo mais e Desenvolve caráter, né? desenvolve caráter. Bom pra formação. Eu sei que vocês estão falando de Percy Jackson e eu assisti e eu não gosto de Percy Jackson. Não, a Ana perguntou se esse aí era o caça-bandeira do Percy Jackson. Eu não sei, eu só sei que é um livro que faz um retrato moderno de jovens mitológicos gregos. Eu não sei exatamente nada da Cabelo pichaí parecido com Medusa. Vai sair uma série? história. Eu acho que vai. Tomara vai sair um novo que, filme, tomara alguma que não. Ela falou aqui, ó, a série nova vai mostrar. coisa. Ah, tá. Caça-bandeira tradicional com táticas militares gregas com cerco, lança. Cara, lança? Eles montam Aí. cavalo e Parece a versão mais heavy metal do que eu falei, né?